último episódio eu trouxe pra vocês a história da Championship Scramble Match, a confusa estipulação que foi trazida no Unforgiven e que teve a sua primeira demonstração com a ECW Title Match. Um pequeno spoiler já na introdução é que no futuro ela se repete como algo da ECW, mas vocês vão ter que aguardar um pouco pra ver. De todas as formas, Matt Hardy seguia como campeão e começavam a ser trabalhados novos nomes dentro do plantel para tomar a vaga do Mark Henry como desafiante. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Seguindo o exemplo do episódio passado, hoje nós iremos caminhar através de 2 pay-per-views. Ou mais ou menos isso. Nós vamos passar pelo Cyber Sunday 2008 e atravessar o Survivor Series 2008. Muito porque não houve qualquer luta da ECW no Survivor Series, por decisão da própria empresa. Então a gente avança nas histórias de uma forma considerável rumo ao fim do ano, tá bom? Vai já deixando seu like e a sua inscrição no canal, que o episódio de hoje tem coisas incríveis, como o título adianta pra vocês. No âmbito das notícias, esse período trouxe apenas algumas poucas e tristes novidades, porque nós só tivemos demissões. A WWE realizou cortes de gastos e sempre que isso acontece, alguém acaba sendo demitido. O Super Crazy, que havia sido draftado para a brand simplesmente por ser um ECW Original, não estava satisfeito com o booking e pediu para sair da empresa. O John Laurinaitis, a princípio, caçoou da ideia e perguntou se o Super Crazy fazia ideia de quantos mexicanos queriam estar no lugar dele naquele momento. Isso é errado de tantas maneiras possíveis que eu não vou nem me estender. Poucos dias depois, o lutador acabou tendo a demissão garantida. Quem também saiu em circunstâncias no mínimo estranhas foi o Armando Alejandro Estrada. Se você lembrar bem, alguns episódios atrás eu falei que ele ganhou uma luta para conquistar um contrato com a ECW. E daquele momento em diante ele nunca mais foi usado na brand. O ponto forte dele sempre foi falar. Então, se você tirar dele esses papéis em que ele falava de maneira proeminente, com certeza não será uma decisão tão certa. Como lutador, ele foi vítima fácil dos cortes de gastos. E o terceiro nome demitido foi o nosso doce príncipe Elijah Burke. Não havia mais CM Punk na brand e não havia mais nada de Elijah Burke. O lutador era visto internamente como alguém com alguns pequenos problemas de atitude, mas todo mundo entendia que ele fazia promos muito bem e tinha potencial para fazer dinheiro para a empresa. Ele foi preterido pelo Shelton Benjamin quando a empresa colocou aquela nova política de investir em talentos afro-americanos e, sem ninguém nunca explicar os motivos para ele ter sido colocado na geladeira, foi tirado de lá diretamente para a rua. Obrigado pelas memórias, Elijah Burke. Você foi muito importante para essa série. Feitas as demissões, nós temos que falar das novidades da brand. Partindo da iniciativa de novos talentos de Terry Long, apenas um novo nome chegou. De forma até inesperada, DJ Gabriel começou a fazer parte da WWECW. Em parceria com Alicia Fox, ele fez um ato muito parecido com Alex Wright, bem dançante, mas o público não ligou muito pra eles nem na estreia oficial. Dito tudo isso, a brand começou a girar ao redor de 2 histórias nesse período que eu citei. A rivalidade pelo título entre Matt Hardy e Mark Henry, com o adicional de Finlay e Evan Bourne em alguns momentos, e a rivalidade entre Jack Swagger e Tommy Dreamer. Todo mundo envolvido em alguma coisa dentro da brand e se intercalando com o The Miz e John Morrison, que rivalizavam com a Crime Time fora da ECW, e logo depois emendariam algumas provocações com a D-Generation X, que estava recém-reunida. E foi essa provocação que fez com que nós tivéssemos os Young Bucks aparecendo na WWECW. Não, eu não disse nada de errado. Em 28 de outubro de 2008, a parte principal do show semanal foi dedicada a um dirt sheet para promover uma luta entre Miz e Morrison e a DX. Miz e Morrison caçoaram da dupla e promoviam tudo como a melhor dupla do século 21, enfrentando a melhor dupla do século 20. Os Young Bucks apareceram vestidos de DX, Miz e Morrison fizeram algumas piadas sobre peido e destruíram a na época dupla de talentos locais. Por curiosidade, inclusive, Miz e Morrison se autoproclamaram como a elite da elite. Será que teve alguma inspiração nisso daí ou é só viagem da minha cabeça? De todas as formas, não era nada positivo rivalizar com a The Clique,
como não foi para rigorosamente nenhuma outra dupla. E olha que nós estamos falando de Miz e Morrison numa fase excelente nas promos. O resultado foi eles perdendo, se é que vocês querem saber. Nas rivalidades, o cenário do título se configurava para o Cyber Sunday com 3 possíveis escolhas para o público. Finlay, que derrotou John Morrison numa luta classificatória, o Evan Bourne, que derrotou Chavo Guerrero em uma ótima performance também numa luta classificatória, e o Mark Henry, que ganhou a chance de ser votado na base da destruição. Antes do pay-per-view, inclusive, os três se enfrentaram em 21 de outubro de 2008 e o Evan Bourne conseguiu a vitória, o que indicava que a empresa estava preparando um push para o lutador. Quando chegou no pay-per-view, o público tinha uma escolha difícil para fazer. Por simpatia, poderiam ir em Finlay ou Evan Bourne. Por lógica de história, poderiam ir no Mark Henry, mas ninguém ia arriscar do Matt Hardy poder perder o título num Cyber Sunday. Então 69% das pessoas optaram por Evan Bourne como desafiante contra 25% do Fit Finlay e apenas 6% do Mark Henry, o que foi muito legal para coroar o momento que o Evan Bourne vivia, com ótimas performances no show semanal e no pay-per-view também teve uma performance definidora, mas infelizmente naquele momento ele não conquistou o ECW Championship. Matt Hardy reteve numa luta bem interessante. 2 dias depois do Cyber Sunday, o destino seria muito cruel com o Evan Bourne, que vinha numa fase de subida completa no plantel. Durante uma 6-man tag team match em que Evan Bourne fez parceria com Matt Hardy e Finlay contra Chavo Guerrero, Bam Neely e Mark Henry, o Bourne caiu mal após um dive aplicado contra o Bam Neely e acabou deslocando e rompendo o ligamento deltoide do tornozelo direito. Ele não passou por cirurgia, mas só foi liberado para retornar aos rings em março de 2009, o que nos deixou pensando vários sis em fantasy bookings. Sem Bourne na rota do título e sem querer repetir Hardy vs Henry pela milésima vez, eles ficaram cozinhando o galo com o Finlay, que rivalizava com o Mark Henry e conseguia inúmeras vitórias contra ele baseado em interferências e no uso do Shillelagh, o famoso cacete irlandês. Foi assim que ele conseguiu uma oportunidade de lutar pelo ECW Title em Manchester, inclusive. Lá estando, Matt Hardy reteve o título contra o Finlay no combate muito bem trabalhado, como não era tão comum de se ver na WWE ECW. Era a experiência falando mais alto. Não tinha como sair algo ruim com um público interessado e 2 lutadores bons. Finlay, porém, seguiria em rivalidade com o Mark Henry. Na outra rivalidade principal, Jack Swagger estava atacando Tommy Dreamer depois das lutas e fazendo questão de destacar o quão ultrapassado e velho ele estava. O Swagger, ainda meio verde, sem saber fazer tanta promo assim, continuou destruindo semanalmente o legado do Tommy Dreamer, dizendo que ele só ganhou o ECW Title original por 30 minutos e o show semanal estava no ar há mais tempo do que aquilo, naquela ocasião. Além de dizer que ele ficou famoso por apanhar com o Singapore Kane. Bem, ele não mentiu em nada. Isso culminou em alguns combates. Em um Amateur Wrestling Challenge, Jack Swagger venceu Tommy Dreamer por DQ, porque era um combate que não poderia ter strikes e os pontos eram contados com takedowns. O Dreamer meteu um DDT só de zoas. O Swagger teve uma rematch garantida numa Extreme Rules match na semana seguinte, derrotando o Tommy Dreamer no território dele. Foi o momento em que ele se estabeleceu de vez dentro da brand, acabou a rivalidade e já pintou como um futuro desafiante do Matt Hardy. Mas sobre isso, a gente começa a desenvolver no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, agora Jack Swagger chegou, se estabeleceu, tá começando a ser construído como o próximo desafiante. Será que já vai ser ele? Vamos seguir rumo ao Armageddon 2008, tá acabando o ano de 2008, já entrando para 2009 e a reta final da série A História da ECW. Compartilhe com os seus amigos aqui, nesse card que está aparecendo agora tem a playlist completa para você conferir todos os episódios e na semana que vem eu retorno com mais História da ECW. Tranquilo? Tchau, tchau, galera. Fui!